Que manhã gloriosa. Que manhã espetacular. Vocês já imaginaram que Pedro poderia ter se frustrado naquela hora quando ele saiu do barco? Jesus podia ter falado assim: venha, sai do barco, pegadinha. Afundou. Não. Jesus, quando ele te chama, Jesus, quando ele te dá uma palavra, a palavra dele permanece. A Bíblia fala que tudo vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. E hoje, se você quer dar motivo para o que a gente vai falar nessa manhã, é banindo a frustração. E você pode ver que a gente quer fugir de toda a frustração. E frustração, você pode entender como alguém negar acesso a você. A nossa frustração, ela vem de alguém negar acesso a nós. E por isso que se cria tantas frentes, por exemplo, o movimento feminista. Por que o movimento feminista ele se levanta? Porque as mulheres, elas se sentem frustradas, elas se sentem negadas a algo, ao acesso a algo. Por que hoje em todos os lugares, construções novas principalmente, quando você vai, existe uma rampa de acesso ali. Essa rampa de acesso é para alguém não se frustrar. E o ser humano, ele tem isso dentro dele, nós temos isso dentro de nós. Nós não queremos nos frustrar. E nós queremos acesso. E você consegue imaginar Jesus, em meio a tantas frustrações daquela época, Jesus chega e fala sobre acesso. O que Jesus diz? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Que mais que Jesus fala? Todo aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. E o discurso de Jesus é sobre acessibilidade. E a gente vê que esse reino que Jesus veio trazer é um reino que fala de acesso, que fala de não frustração. Acompanhe comigo Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Traduzindo plano por propósito, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode se tornar inacessível. Você consegue imaginar que você vive num reino onde a frustração, esse reino celestial, onde a frustração não é uma opção? Quando Deus cria esse reino celestial, a frustração não é uma opção. Porque nesse reino, tudo funciona. Nesse reino existe acesso a você. E existem propósitos que não vão se tornar inacessíveis a você. Então nós estamos falando aqui de um mega reino. Mas um dia houve uma frustração nesse reino. Você consegue imaginar comigo que frustração que veio nesse reino, que aconteceu nesse reino? Havia um plano perfeito e Deus coloca Adão e Eva dentro do paraíso. Tudo lindo, tudo pensado, tudo planejado. Deus disse que era bom. A criação era boa. Tudo era lindo e perfeito. E ele falou: não coma dessa árvore. Apontou para Adão e Eva. E para mim o maior problema dessa história toda que a gente já conhece é que o problema foi que eles desobedeceram a Deus. Eles não ouviram a voz de Deus. Mas em Apocalipse 12, 10 mostra uma frustração ainda maior que aconteceu quando eu e você, quando nós desobedecemos, quando Adão e Eva desobedeceram. Em Apocalipse 12, 10, diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo.
Tudo isso, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E aqui Deus compartilhava comigo que a gente criou uma situação totalmente frustradora, porque quando nós, eu e você, nós desobedecemos, na verdade nós demos autoridade para alguém nos acusar. Eu e você, quando nós comemos daquele fruto, nós nos tornamos acusáveis. E além disso, a gente deu autoridade para alguém nos acusar. E ali nesse versículo de Apocalipse 12:10, diz que de dia e de noite ele nos acusava diante do nosso Deus. E aí Deus falava, do Espírito ministrava para mim, você consegue entender ali, que coisa mais chata. Deus, ele tinha um reino perfeito, tudo estava funcionando, tudo tinha pé e cabeça. E a gente foi lá e deu autoridade para alguém ficar no ouvido de Deus, dia e noite, falando assim, ó, tá vendo o Pedro lá, Deus? Ó. E vocês lembram da história de Jó? O mesmo Jó que fala que nenhum dos planos pode ser frustrado. O diabo falou assim para Deus, tá vendo teu servo Jó? O cara só te serve porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, porque ele tem mais isso e tem aquilo. A gente deu esse poder a Satanás e a gente complicou o ouvido de Deus, que tinha que ficar escutando aquilo que ele não queria. O problema de Deus nunca foi você, nunca fui eu, mas foi essa voz. Você consegue imaginar o desespero de Deus? Vendo que aquilo que ele criou estava sendo acusado dia e noite. Você consegue ver o desespero de Deus? Que ele criou algo, ele criou um filho, ele criou aquilo que diz que é a coroa da criação. Mas dia e noite nós demos lugar, nós promovemos um acusador. E aí Deus tinha que resolver esse pepino. E o que ele faz? Ele envia Jesus. Mas, continuando essa ministração de acusação, e você vê no Antigo Testamento, a gente sempre se pergunta, por que existia guerra? Por que o cara tocou na arca da aliança e morreu? Por que Moisés não entrou na terra prometida? E aí o Espírito Santo ministrava para mim e falava, porque Deus, no reino dele, a gente promoveu o acusador. E quando existe uma acusação, o juiz ele precisa levar em conta o acusador. Deus, antes de Jesus vir e nos trazer a salvação, ele precisava ouvir o que Satanás dizia, porque ele tinha uma acusação e essa acusação, ela tinha sentido. Nós demos sentido para essa acusação. Você acredita que o desejo de Deus não era que Moisés entrasse na terra prometida? O cara, ele suportou trocentas coisas, levou o povo nisso, levou aquilo, fez aquilo, construiu aquilo, subiu, pegou as 10. Você acha que isso era o desejo do coração de Deus? Não. Mas o acusador estava lá. Aleluia por Cristo Jesus, que esse texto fala. Que a partir do momento que veio a salvação, veio o poder, veio o reino de Deus, esse acusador foi expulso. Esse acusador foi expulso do reino. Então, se esse acusador, aquele que trazia frustração, foi vencido, Jesus venceu ele naquela cruz, Jesus venceu o pecado. Por que eu e você temos frustração nesse mundo? Que nós vemos são pessoas frustradas em faculdade, pessoas frustradas com o trabalho, pessoas frustradas na igreja. Mas o papel da igreja é trazer esse reino sem acusador. Se antes do Antigo Testamento existia um acusador, esse acusador foi expulso quando Jesus veio. O versículo continua em Apocalipse e diz que esse acusador veio à terra, sabendo que ele tem pouco tempo, ele veio com cólera. Mas assim como ele veio com cólera, Jesus enviou outro consolador. Vocês conseguem ver essa figura? Vem o acusador, mas Jesus vai
agora reina aqui sem acusação, sem acusador. Mas aonde que veio o acusador? Apocalipse 12 lá continua dizendo que ele veio para a terra. Mas Jesus falou, eu vou mandar outro Consolador. Então aqui nós temos dois. O acusador e o consolador. E eu e você, como igreja, nós precisamos trazer agora a realidade da consolação. A realidade agora que não tem mais ninguém no ouvido de Deus acusando você e eu. Nós precisamos trazer essa realidade do reino de Deus para as pessoas. Porque as pessoas estão frustradas porque existe uma acusação atrás delas. E eu e você como igreja, ao invés de fazer o mesmo que acontece no reino dos céus, aqui na terra, expulsarmos esse acusador, o que nós fazemos muitas vezes? Nós dizemos, vem aqui acusador, vem aqui me dar um abraço, vem aqui, seja bem-vindo na igreja, né? Às vezes até a gente ajoelha e fala assim, venha me acusar, né? E essa mensagem me fez chorar. Eu estava dentro de casa, sentada na mesa e Deus falou, você consegue enxergar que Jesus venceu o pecado. E tudo que sobrou para o diabo foi acusação. Só que essa acusação é falsa. Não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Foi esse versículo que o Michel usou. Esse é o amor. E como nós acolhemos ele? Como nós dizemos bem-vindo acusador? A gente cria dentro da igreja, muitas vezes dentro desses ambientes que deviam ser de consolo, pseudo-necessidades que geram frustrações, que geram acusações. Teve uma vez que a gente estava festejando, acho que era 5 anos de casamento, não lembro bem. E o Carlos falou assim, não, vamos... Na verdade, ele já me leva no restaurante que eu faço aquela carinha de, tipo, você não vai fazer nada, né? Hoje é nosso aniversário de casamento e tal. Daí, não, beleza. Tem uma indicação de restaurante ali, né? Top lá. Vamos lá. Aí a gente se arrumou, alguém cuidou da mel, né? Minha mãe ficou com a mel, toda aquela... É um processo, gente. Quando vocês têm filhos, vocês pensam... Existe um processo todo para você ir para um restaurante. Festejar 5 anos de casamento. E a gente chegou lá, comida boa, carne, assim, era Angus. Eu não entendo muito bem de bife, mas era aquele bife, assim, de chorizo, não sei. Qual que é aquele tempero que vai em cima? Chimichurri, isso, chimichurri, né? Chimichurri, com batata frita, e a gente comendo, e, se olhando nos olhos, aquele negócio romântico, né, amor? O calmo. O problema foi quando veio a conta. Vocês não têm noção. Até eu não consegui disfarçar. Sabe aqueles restaurantes gourmet que você paga uma nota e depois vem tipo um negocinho assim? Eu me senti roubada. E aí, só que o Cal entrou assim num desespero, assim, falou assim, nossa, não valeu nada, imagina, isso é uma compra do mês. Nossa, que absurdo esse valor. E ele começou a falar, e na minha cabeça já estava assim, nossa, eu não tenho nem esse valor que ele está pagando, ele, não valeu, entendeu? A conversa comigo, todo o processo, o romance, cara, não está se pagando. E daí você consegue entender que foi tudo tão lindo, assim, minha mãe cuidou da mel, a gente pegou um carro, não sei, acho que estava chovendo, daí a gente ligou pro nosso amigo, pede o endereço, aí põe o endereço no GPS, aí chega, era lá no alto da 15, e chegamos no restaurante, comemos gostoso e conversamos também, mas chegou a conta, frustrou. E aquilo acabou comigo e invalidou tudo aquilo que a gente tinha passado. Foi mais barato. Podia ter sido Mac, sei lá. Mas você consegue entender o poder de uma acusação? A gente saiu dali quase se estapeando. Eu falei, você não quer nem pagar isso pra mim? Isso aqui. Aquele papo de mulher, né? Que a gente sabe fazer bem. Mas uma frustração gerou uma briga no negócio, daí você pensa assim, o que era melhor não ter feito? Então era melhor não ter pedido o endereço, não ter saído de casa, não ter deixado a mel com a minha mãe, e eu não ia me frustrar, a gente não ia brigar, eu não ia achar que meu casamento não vale R$300, sei lá como foi.
Essas coisas a gente não quer lembrar. Mas vocês entendem as necessidades que a gente cria? Quem que criou a necessidade de a gente festejar 5 anos de casamento? Sei lá, na Bíblia não tá escrito. Mas aí dentro da igreja a gente cria necessidades. Só que necessidades que nem estão na Bíblia. Então você tem a necessidade de, sei lá, se você não se tornar um líder de louvor, cara, frustração. Aí você sai da igreja, daí, tipo, tudo que você viveu até agora com Jesus vai pro lixo. Mas aonde que a gente criou essa necessidade de ser líder de louvor? Da onde que veio isso? Isso é uma necessidade da Bíblia? Ou somos nós que damos oportunidade? Pseudo-necessidades que geram frustrações e aí gera acusação, né? Calma, você não quis pagar, você não sei o quê. E aí a gente destrói casamentos. Vocês conseguem imaginar casamentos que desmoronam porque foram geradas necessidades inúteis, necessidades que não são realmente necessidades. É um jeito de a gente abraçar o acusador. E a gente diz para ele, bem-vindo. Outro jeito que a gente abraça como igreja, Mateus 23, 14 e 15. Não sei se vai abrir. Abriu? Vai lá. Mateus 23, 14. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Segue. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque... eu acho que é um antes ainda. Veja o 12. 13 eu já li? Aí. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Pode ficar naquele 13. Você consegue imaginar o caboclo? Ele só está ali, primeiro, para não deixar você entrar no reino, só que nem ele entra. E assim nós damos lugar à acusação, porque são aqueles que ficam na porta, e a gente fala, se o filho pródigo fosse recebido pelo filho mais... filho que ficou em casa, ele não teria voltado nunca para casa, né? Teria dado assim, sai daqui, você gastou tudo do meu pai, você, né? E eu e você, quando nós somos esses fariseus, muito entendidos, esses escribas, nos tornamos hipócritas, porque procuramos apenas alguém para acusar, inventamos doutrinas e viramos... Na verdade, o acusador foi expulso e a gente toma o papel dele aqui. A gente não deixa ninguém entrar no reino, a gente só quer apontar o dedo. E o pior disso ainda é quando nós, eu e você, como reino de Deus, como igreja, nós falamos que o acusador agora é Deus. Então ele está pesando a mão. Então ele não te ama. Então você está sofrendo isso por causa disso. Além da gente, às vezes, tomar esse papel, a gente transfere. Já que o acusador caiu ali, não, mas Deus, Jesus, não. Jesus é mais difícil a gente mexer com ele. Mas Deus quer te acusar. E assim a gente diz bem-vindo, acusador. E até Deus acaba virando acusador nos nossos discursos. Então eu e você, como igreja, nós queremos trazer o reino do céu. Vocês estão entendendo essa mensagem? Esse reino sem acusação, consequentemente sem frustração. Então nós precisamos acolher a quem? 2 desceram. O acusador, que tem pouco tempo ainda, porque o pecado já não nos condena, mas veio o Consolador. E é hora da gente acolher a Ele. É hora da gente dar um abração. Espírito Santo, é com você. Você consegue imaginar aqui? Eu e você, quando nós anunciamos a graça,
que tanto nós falamos, quando nós anunciamos a filiação, dizendo que você é filho, nós estamos anunciando esse reino consolador. E você não consegue ver que fica mais fácil? Daí, às vezes eu escutei um pastor falando assim que às vezes Deus até parece meio bobo, né? Tipo, ele realmente ama as pessoas. Ele realmente quer reconciliar. E ele realmente mandou o Consolador. E ele realmente não quer te acusar. Você consegue lembrar aquela história da mulher adúltera? Um monte de gente acusando. Dentre eles, provavelmente, fariseus. E aí entra quem em cena? Ela ia morrer. Né? Os caras estavam prontos para dar uma bela de uma pedrada na cabeça dela. Então ela estava pronta a morrer por causa da acusação. E aí entra quem? Jesus, o Consolador. E ele fala aquele discurso, quem aqui não tem pecado, tira a primeira pedra. A galera vazou. Não rolou a acusação, porque quando vem o Consolador, a acusação sem efeito. E aí vem o Consolador e ainda diz para a mulher: onde estão os teus acusadores? Onde estão? Eu pergunto para você, onde estão os que te acusam? E Jesus olha para você e fala: nem eu te condeno, nem eu te acuso. E além dele mostrar para você que a condenação não vai ter efeito sobre a tua vida, porque nenhum deles tinha o direito de fazer aquilo. Além de mostrar para você que ele não está aí para te acusar, ele te dá o direito de ir e não pecar mais. Qual que é a terceira palavra de Jesus? Vá e não peques mais. Quando tiramos a acusação e entramos com consolação, estamos dizendo para as pessoas: vocês estão aptos para frutificar. Vocês estão aptos para deixar que esse Consolador que habita em mim e você começar a gerar fruto e frutificar. Eu e você, nós acolhemos a consolação quando nós consolamos. Quando nós consolamos, é um sinal de que nós fomos consolados e que esse espírito de consolo está sobre mim e sobre você, esse espírito de reconciliação. A Bíblia fala que Deus nos deu um ministério de reconciliação. E todos os outros 5 ministérios, eles estão dentro disso: evangelista, mestre. Você consegue imaginar que todos eles são para dizer: você está reconciliado, não existe condenação. E é tão profundo, e é tão poderoso, que eu e você, nós não vamos mais andar frustrados, se nós entendermos a necessidade do reino de Deus. Preguem no reino de Deus e anunciem a mensagem da reconciliação. Foi para isso que fomos chamados. Vamos ler ali 2 Coríntios 5, 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Continua. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa é a mensagem que eu e você carregamos. Essa é a necessidade que não vai gerar frustração. Você consegue imaginar um mensageiro frustrado porque ele está levando boas novas? Você consegue levar um mensageiro frustrado dizendo para vocês: Jesus venceu a morte? Você consegue imaginar alguém nesse mundo frustrado anunciando essa verdade, anunciando essa mensagem? Não existe mais frustração para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aline 5, 19. E para finalizar, eu olhava aquele texto que Jesus falava assim: eu vim para os enfermos, então se você não está precisando de médico,
Tipo, não vim para você. Daí eu pensava, tá, Jesus, mas eu já vim até você, eu já te reconheci como Senhor, Salvador. E daí, beleza. Senhor, Salvador. Eu te reconheci, mas então quer dizer que agora você não é mais para mim? Então quer dizer que agora, sei lá, todo dia eu tenho que inventar uma doença nova para dizer que eu preciso de você? Não é isso que a gente parece que inventa? A gente inventa problema para daí pedir perdão, para dizer, tipo, Jesus me perdoou, então ele me aceitou. E aí Deus falou assim para mim, não, Aline, existe uma verdade muito mais profunda. A Bíblia fala que quem entrará no reino dos céus são os pequeninos, são os pobres, tem um texto que fala. E eu vim para os enfermos. E aí Deus falou, Aline, qual que é a semelhança dessas pessoas? E aí ele falou para mim, Aline, a semelhança não é a condição, não é o dinheiro, mas é que essas categorias de pessoas, elas se deixam ser consoladas. Elas precisam de consolo. Jesus, ele veio para você porque ele já sabe que você precisa de consolo. Mas muitas vezes, aquele que tem muito dinheiro, por que é difícil ele entrar no reino de Deus? Porque ele acha que não precisa de consolo. Mas nós precisamos nascer de novo para ver esse reino. E é esse Espírito em nós. Você só recebe a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, quando você percebe, eu preciso ser consolado. E aí, Deus falou, você consegue imaginar vendo a Mel tropeçando, caindo lá, se esfolando, sangrando? E eu chego assim, eu quero consolar ela. E ela fala assim, não, valeu, mãe. Tô de boa aqui, tá tudo certo. Eu me viro, sanguinho e tal. Não, esses dias a gente levou ela no hospital lá, porque não colou a testa dela. Por quê? Porque ela precisa de consolo. Uma criança, ela não sai da condição de consolo. E isso para ela é uma alegria. A igreja precisa aprender. É uma alegria ser consolada pelo Espírito. E não é muito dinheiro, pouco dinheiro. Não é tendo enfermidade que você vai aprender isso. É entendendo, eu preciso do Espírito. Eu preciso que esse reino de frustração saia e esse reino de consolo permaneça. Você deseja ser consolado? Quem aqui deseja ser consolado? Vamos nos colocar de pé? E essa é uma mensagem tão poderosa, que Cristo ele foi e ele disse, vou mandar outro Consolador. E você consegue imaginar que o dia que o Espírito Santo vem em Pentecostes, quantas pessoas se converteram? Vocês lembram da história? Foram quantas? 2.000? A hora que veio o consolo, a mensagem fez assim, ó. Não precisava fazer força para ninguém aceitar Jesus. Porque era o próprio Consolador tirando a acusação da vida daquelas pessoas. E elas falavam, é esse Jesus que eu quero. Nessa manhã eu quero fazer um convite muito especial. E na verdade nós que já recebemos a esse Jesus, nós continuamos sendo consolados, porque o Espírito Santo habita em nós. Dia após dia, é uma decisão nossa. Eu preciso desse consolo. O Espírito Santo é o teu consolo. E a Bíblia fala que todo aquele que confessar o nome de Jesus, todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, esse será salvo e esse será consolado. Eu quero fazer uma oração com você nessa manhã. E basicamente ela diz, Jesus, eu preciso desse consolo. Eu preciso que você entre, a acusação saia e esse Consolador, que agora não vem e vai como o Antigo Testamento, mas é aquele que permanece na sua vida. É essa oração que eu quero te convidar a fazer nessa hora. Você pode repetir assim comigo. Senhor Jesus, nesta hora, eu reconheço que preciso de consolo. E existe um consolo que eu preciso.
Existe um consolo. Existe um consolo. Que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz. Que quando eu tomar dessa água, Quando eu tomar dessa água, jamais terei sede. terei sede. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque viver contigo Porque viver contigo é como uma canção. é como uma canção. Existem várias fases. Existem várias fases. Existem várias notas. Existem várias notas. Existem pausas. Existem pausas. Mas tudo Mas tudo faz parte faz parte do teu plano. do teu plano. Que não pode Que não pode ser frustrado. ser frustrado. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta hora, nesta hora, eu confesso eu confesso que Tu és que Tu és o meu Senhor. meu Senhor, Que Tu és que Tu és o meu Salvador. meu Salvador, Que o Teu Espírito Santo que o Espírito Santo é o meu Consolador. é o meu Consolador. Muito obrigada, Pai, Muito obrigado, Pai. porque nada foge do Teu controle. Que nada foge do seu. Que nada fugiu do Seu controle. Nada fugiu do seu. E que o Senhor nos resgatou. O Senhor nos resgatou. E que o Senhor nos